Seja muito bem-vindo. Você já se sentiu dentro da igreja humilhado por pessoas na liderança da igreja? Seja líderes de movimento, seja pessoas líderes no conselho, e por causa desse status, deste estado em que essa pessoa está sendo uma líder, humilhar você? Já se sentiu com uma vontade de querer servir ao Senhor na igreja, mas as pessoas, elas não acolhem bem você, e às vezes colocam você de lado, e pegam outras pessoas para servir? Nós temos dentro da igreja, muitas pessoas assim, e nas lideranças, elas estão em cargos para não realizar muitas vezes a vontade de Deus. Não deveriam de assumir um cargo quando não estão aptas a fazer aquilo que é da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós imitemos ao Senhor. Então quando Deus nos dá uma autoridade, um cargo na igreja, é para nós servirmos o irmão e não ser um ditador, e mesmo assim escolher às vezes pessoas e outras nós deixarmos elas de lado, não amando. Não, nós precisamos acolher a todos, porque Jesus acolheu a todos. A palavra de Deus hoje vai nos mostrar o coração de nosso Deus, o coração de Jesus, quando acolhe aqueles que estão fora, aqueles que não eram do povo de Deus, os judeus. E nós vemos Jesus acolhendo uma pessoa que era pagã. Vamos meditar essa palavra de Deus e expor nessa meditação, depois da leitura, o que nós devemos de fazer dentro da igreja. Senão nós não somos cristãos. A palavra de Deus diz assim em Marcos capítulo 7, no versículo de 24 a 30, que diz assim: em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia, e tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe: por causa desta palavra, vai-te que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para você entender esta palavra, nós precisamos entender, contextualizar o que acontece no tempo de Jesus. Aí você vai entender, e depois nós vamos trazer para o nosso tempo. Naquele tempo, vivia-se o povo de Deus, que eram os judeus, e aqueles que não eram judeus, eram os pagãos, os gentios, não eram o povo de Deus. Então estava fechado as graças de Deus ao povo de Deus. E Jesus, que era judeu, ele prega para os judeus, convive com os judeus e escolhe judeus, os apóstolos, pessoas que são escolhidas da linhagem que vem lá de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel. É esse povo escolhido, é o povo de Deus, os judeus. E o Senhor vai para uma região que não é a região do povo de Deus, Israel, podemos dizer. E vai para este lugar
entra numa casa e ele gostaria que ele ficasse oculto às pessoas. Acredito que pode ser Jesus queria descansar, porque estava cansado, mas ele não conseguiu. Chega diante dele esta mulher, pagã, e diz aqui que ela se prostra diante de Jesus, ela pede para o Senhor que expulse o demônio que está na filha dela. Mas Jesus, como que eu posso tirar dos filhos e dar aos cães? Como que eu posso tirar dos judeus e dar aos pagãos? Aos filhos de Deus para dar aos pagãos, os gentios, que não acreditavam no Deus de Israel. Mas ali ela fala, e a palavra dela é maravilhosa. É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Quando a pessoa está se alimentando, os filhos, falamos, os judeus estão se alimentando, cai um alimentinho no céu, ali no chão, e vem o cachorro e come aquele alimento. Ela se humilhou diante do Senhor. Eu sou esse cachorro, Senhor. Não sou da linhagem de Abraão, mas, Senhor, ouve-me. Se os cachorrinhos comem, dê este alimento, essa cura, essa libertação à minha filha. E o Senhor fala, por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio da tua filha. Olha só, o Senhor está ensinando aos apóstolos dele, aos discípulos dele, que a graça, que a compaixão, que o amor não está fechado a somente ao povo escolhido de Deus. Está nos ensinando que a compaixão do irmão, ele não pode estar regrado a um povo só, mas a todos os seres humanos. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que ele veio para todos, e a palavra é Jesus. A verdade veio para todos, a salvação veio para todos, não agora somente para um povo, mas já está nos mostrando aqui que é para até os gentios e os pagãos. E essa palavra que vem e nos cura. Trazendo esta palavra para os nossos tempos. Você, meu irmão, que é líder na igreja, que você é líder, coordenador de um movimento, de uma pastoral, você que Deus colocou à frente, seja como Jesus, acolha a todos. Se você não tem educação com as pessoas, se você vê que você está sendo uma pessoa áspera com as pessoas, o melhor seria que você não assumisse coordenação, mesmo que um sacerdote peça para você. Reconheça que você não está pronto para lidar com pessoas. Se você não tem carinho, não tem zelo com as pessoas, se você não tem equilíbrio, é melhor você não assumir uma coordenação, porque você deve trazer as pessoas para Deus, você vai expulsar as pessoas de Deus, e o pior, você pode fazer com que aquela pessoa perca a salvação. O jeito que você está lidando com a pessoa pode fazer que essa pessoa nunca mais se volte para a igreja. Começa a negar a igreja, eu não preciso da igreja, eu rezo em casa. Todos nós precisamos de igreja. Precisamos da igreja porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E nós somos os membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós precisamos estar na igreja para sermos salvos. Aí você chega com palavras ásperas, às vezes até um ensinamento com a pessoa. Se você não souber falar com a pessoa, você pode magoar aquela pessoa e ela ir até o final da sua vida contra a igreja, contra sacramentos, contra a palavra de Deus, contra as pessoas que estão indo na igreja. Por isso que tem que ter muito zelo, muito amor pelas pessoas, como Jesus teve aqui.
muito amor por esta pessoa, essa sírio, uma pessoa síria, fenícia, uma pagã, que não acreditava no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas acredito que essa mulher ouviu que Jesus realizava milagres, que realizava prodígios, e que o seu ensinamento era um ensinamento de autoridade. E ela começa a acreditar que Ele pode tudo, e ela se joga aos pés do Senhor e pede. Jesus ouve essa mãe que clama pela sua filha. A graça não era para ela, a graça era para a filha. Ela foi agraciada e a filha também. Deus te abençoe.